Boa noite, graça e paz, você que se conecta conosco nessa quinta-feira. Deus abençoe sua vida. Estamos mais uma vez juntos para louvar o Senhor. Queremos render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse primeiro momento, estarei fazendo 2 avisos referentes à nossa agenda diária. Primeiro, está aí na sua tela, bate-papo com o canal Mira Nascimento, missionária da Junta de Missões, que também trabalha na Missão Mundial, uma organização interdenominacional. Esse bate-papo vai ser no Facebook da Primeira Igreja Batista de Realengo, com perguntas e respostas. Prepare aí suas perguntas. A Rosira é muito conhecida. Ela deu início ao bate-papo hoje, na quinta-feira, e o tema vai ser o papel da igreja no chamado, preparo e envio do missionário. Então essa você não pode perder, esse bate-papo. O segundo é domingo pela manhã. Temos uma rica oportunidade com o missionário Boaz. Ele vai também falar de missões. Boaz trabalha no sudeste da África, junto com a sua família, tem um chamado muito impactante também. Trabalha na área esportiva, ele foi jogador profissional, também é da Junta de Missões. Ele está aqui passando um período, né? Então nós estamos aproveitando a presença dele neste domingo 23. Ele vai apresentar estratégias de como levar Jesus através do esporte. Nossa transmissão no domingo, então, ela será toda online. Quando chegar o momento da mensagem, nós vamos precisar cortar a transmissão, porque o missionário Boaz trabalha num dos lugares mais complicados e perigosos dentro do mundo islâmico, e nós precisamos preservar a sua identidade. Se você deseja participar do culto, no próximo domingo, acesse aqui mesmo a página do Facebook, e você vai precisar fazer o seu ingresso através do Simpla, e nós teremos, então, todo o prazer e alegria de contar com você, então, nesse próximo domingo pela manhã. Eu gostaria de compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus. Nós temos falado aí de Neemias, tempo de restauração, e o assunto de hoje, mais uma vez, vai girar em torno de Neemias. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, no versículo 10. Nós estaremos lendo um versículo e vamos estar falando, então, dos obstáculos para chegarmos à restauração. O texto de Neemias 2:10 diz assim: quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela sua presença em nosso meio. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, pelas famílias que estão aqui conectadas, por todos os pedidos que chegam até nós nessa noite. Que o Senhor derrame, ó Deus, sobre cada vida, da tua graça e do teu amor. Fala conosco nessa noite, nos ajuda a entender os obstáculos que levam, ó Deus, à restauração, seja de um casamento, seja, ó Pai, de uma nação, de um país, de uma igreja, ou até mesmo de relacionamentos entre pai e filhos. Que o Senhor, essa noite, nos faça compreender, ó Pai, os caminhos para reencontrarmos, ó Pai, a restauração em Cristo Jesus. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Neemias é um dos livros mais importantes. Ele abrange um período enorme da história de Israel. E o nosso tema, então, os obstáculos à restauração, vai mostrar que essa importância do livro de Neemias descreve essa parte significativa da história de Israel no período persa, ou para alguns também no período pós-exílio. O livro fala da restauração física, da restauração religiosa, de uma reforma religiosa pesada que Neemias vai fazer juntamente também com seus contemporâneos, e também social, decorrente de um arrependimento genuíno ao Deus de Israel, ao Deus que cumpre suas alianças e também cumpre as suas promessas. Neemias vai encorajar o povo a levantar o muro, né? Um grande projeto
E esse projeto foi completado em 52 dias apenas. Neemias ele tem uma característica de ser um reformador muito à frente do seu tempo. E ao contrário do que muitos pensam, ele não resolve ir a Jerusalém somente por patriotismo e compaixão. Muito mais do que isso, ele vai por uma atitude típica de um judeu em meio a tragédias. Eles não conseguem, em meio a tragédias, ficarem em área de comodismo. Eu, particularmente, também não acredito em imediatismo. E eu só acredito em processo. Tudo na vida é processo. E restauração também é um processo. Porém, todo processo de restauração leva tempo, leva esforço, necessita de trabalho, muito jejum e oração. E é necessário também entendermos que todo processo de restauração nós enfrentaremos resistência. Os líderes da resistência aqui no livro de Neemias são Sanbalate e Tobias. E vocês vão observar alguns dos motivos por trás dessa resistência. Todos esses motivos, eles se repetem, inclusive nos dias atuais. Algumas lições podemos tirar desse texto. Primeira lição é o grito dos maus. Repare que o texto que lemos vai dizer que quando Sanbalate e Tobias, o horonita, descobriram, ouviram o quê? De que Neemias começou a reestruturação dos muros, a reconstrução dos muros. Ficaram irritados por saber que alguém estava interessado no bem de Israel. Dr. Martin Luther King, um pastor batista, ficou famoso, entre outras coisas, com uma frase. A frase é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King lutava contra o preconceito racial nos Estados Unidos, sofreu muita resistência, tentativa de assassinato sobre sua família, entre tantas outras coisas que ele enfrentou. Sanbalate e Tobias, no tempo de Neemias, também vão oferecer muita resistência à obra. Sanbalate era governador de Samaria e Tobias, um amonita, membro da nobreza. Existem indícios de que Jerusalém e Judá estiveram sob o domínio de Sanbalate. Fica claro, então, que manter Jerusalém destruída, arrasada, poderia, de alguma maneira, beneficiar a ambos. Logo, eles não queriam que as coisas melhorassem. Na vida, também percebemos nações, pessoas, igrejas que amam viver no comodismo, sem esperança, desanimados, desencorajados. Percebo muitas igrejas no dia de hoje que apenas sobrevivem, quando, na verdade, elas precisavam prevalecer. Casamentos também apenas sobrevivendo, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre patrão e empregado, entre irmãos de igreja, eles estão à beira de um colapso, quando, na verdade, precisavam ser fortes e prevalecer. Uma das armadilhas do diabo em meio à restauração é afirmar que não vamos conseguir. E utiliza-se de pessoas como Sanbalate e Tobias, que emprestam sua boca para Satanás, para trazer mágoa, destruição e ruína. Sanbalate e Tobias representam, no versículo 10, exatamente essa vontade do mal, esse grito do mal, essa maldade inerente de não querer ver as coisas caminhando para frente. Na grande maioria dos casos, os Sanbalate e Tobias do mundo moderno desejam também que as coisas fiquem como estão. Eles não gostam de ver reformas, não gostam de ver mudanças, não gostam de ver avanços. Eles são estranhos a tudo aquilo que mexe na área de conforto deles, que tiram eles da área de conforto. Sanbalate e Tobias estavam reinando em meio à destruição de Jerusalém, reinando em meio ao caos. E para eles, do jeito que estava muito bom. Porém, Deus não é assim. Deus não está
satisfeito em ver o seu relacionamento, seu casamento, sua vida cristã, a sua igreja, o seu trabalho, a sua firma. Ele não está satisfeito em ver as coisas em ruínas. E assim como Deus não está, e Neemias é quase que uma tipologia de Deus, onde Neemias chora, onde Neemias se comove com a situação, Deus também é assim. Deus ama ver o seu povo crescer. Deus é o Deus dos desafios. Deus ama ver o seu povo alcançar objetivos que ele mesmo sonhou, que ele mesmo planejou. Deus é um Deus de planos, de projetos. Deus não é um Deus que se alegra em ver muros derrubados, brechas, terra arrasada e destruída. Ele deseja casamentos fortes, famílias fortes, igrejas fortes, relacionamentos saudáveis. É isso que ele deseja para o seu povo, para uma nação, para uma igreja, para uma empresa. É isso que ele deseja para as famílias. Mas para chegarmos a tão sonhada restauração, seja do casamento ou de qualquer outra coisa, é necessário perseverança. Manter os olhos fixos na linha de chegada, olhar para Cristo. Se nós olharmos para as dificuldades, se olharmos para os Sanbalates e Tobias que estão ao nosso redor, insatisfeitos com o que está acontecendo, não vamos conseguir prevalecer e não vamos conseguir alcançar a tão sonhada restauração. Neemias é um exemplo para nós de um homem de perseverança, um homem de garra, um homem de visão. A segunda lição que eu quero destacar contigo nessa noite é que para haver restauração é necessário vencer a rebelião. O verso 19 do capítulo 2 vai dizer assim, eu gostaria de ler com você nessa noite. Quando Sanbalate, Horonita e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que estão fazendo? Quereis rebelar contra o rei? Perceba, aparece um terceiro nome. Esse terceiro nome, Gesem, que aparece, vai se juntar aos dois primeiros rebeldes, Sanbalate e Tobias. Gesem, longe de ser um estranho e desprezível, foi uma figura ainda mais poderosa do que os outros dois companheiros. Embora provavelmente menos dedicado a essa rebelião, mas extremamente importante. Foi encontrado um vaso árabe, se eu não estou enganado, há uns 50, 60 anos atrás, com a inscrição de Gesem. É um homem real que existiu. É um homem que se junta a essa rebelião. Todo e qualquer plano que Deus começa a executar para resgatar, restaurar, libertar, sempre vai aparecer os rebeldes. Foi assim com Moisés, quando ele liberta o povo do Egito e atravessa o Mar Vermelho, e Deus começa a libertar aquele povo, quando menos se espera, os rebeldes se levantam. Foi assim com Josué, foi assim com Davi, foi assim com Neemias e até mesmo com Jesus. Jesus foi traído por Judas num ato de rebelião. E eles sempre reagem ao plano de Deus. Trabalham sempre nas sombras, contrários a todo tipo de ação, de reforma. Eles nunca estão satisfeitos. Tem frases como gostariam de voltar às paneladas do Egito, assim como Moisés ouviu. São os famosos insatisfeitos, mesmo que as coisas estejam melhorando. Na maioria dos casos, por interesses próprios ou familiares. Como eu disse, Sanbalate já foi governador de Jerusalém, Tobias era da nobreza e Gesem também tinha uma espécie de poder naquele tempo. As mudanças iriam afetar o estado de poder desses homens. Iria afetar os seus desejos carnais e particulares. Os rebeldes sempre são assim. Mas Deus, que deseja trabalhar em prol da restauração, sempre nós vamos ter em mente a justiça divina. Todo homem ou mulher que está trabalhando
orando em prol da restauração. Coloque isso em mente. Existe a justiça divina. No versículo 10, a resposta de Neemias é: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Reveja a posição de Neemias. O Deus do céu está ao nosso favor. Na rebelião que Moisés enfrentou, você conhece o texto, a terra se abriu e comeu aqueles homens. Aqui, nesse caso, Sambalate e Tobias vão ouvir que eles não têm nenhum benefício, não têm nome na história. Seus nomes foram riscados. Até mesmo Saulo, o perseguidor, no caminho de Damasco, narrado em Atos capítulo 9, vai ouvir do próprio Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a Neemias, a Moisés, a cristãos, a homens de Deus, é perseguir ao próprio Deus. Porém, você que está aí num processo de restauração, seja ele na sua casa, no seu casamento, não sei qual o momento que você está vivendo, tenha isso em mente. É necessário você observar os rebeldes que estão ao seu lado. Aqueles que estão te dando palavras que não vão te encorajar, palavras que vão te jogar para baixo. Observe, fique atento, para que você conheça, então, exatamente quem está ao seu lado ou quem não está nesse processo tão importante na sua vida. Neemias vai identificá-los e vai trabalhar a terceira lição que eu quero destacar com você nessa noite. Porque para todo processo de restauração é necessário lutar em oração. Chegamos ao capítulo 4, no capítulo 4 vemos a fúria dos inimigos de Neemias contra o próprio Deus. Todo o capítulo 4 resume os acontecimentos dos 52 dias de obra e principalmente a ação dos rebeldes. Várias e várias tentativas de acabar com a obra é desferida por eles quanto ao trabalho de Neemias. E o que fazer quando o inimigo ataca sem parar, quando faltam forças, quando você olha para a situação e não vê saída nem solução? Tudo que você faz vai por água abaixo. O que fazer quando você está assim? Neemias nos ensina que devemos reagir a cada investida de Satanás, recobrar o ânimo no Senhor Jesus, incentivar o povo a continuar para a obra que é do próprio Deus. Neemias não leva as coisas para o coração. Neemias não vai levar para o lado pessoal. Neemias vai conclamar o povo a orar, a buscar a Deus em oração. Essas capacidades não são humanas no meio de um processo de restauração. Humanamente, você vai precisar de capacidades dadas pelo próprio Deus. Neemias, quero te lembrar, é um simples copeiro do rei. Logo, toda a engenhosidade que observamos no capítulo 4, onde ele coloca homens armados, com lanças, com espadas, e todo esse processo de oração vem do próprio Deus. A arma mais poderosa que Neemias vai usar nessa guerra não é espada nem lança, mas é o poder da oração. O verso 8 vai dizer que os rebeldes se unem para causar confusão e destruição em Jerusalém. Porém, no verso 9, Neemias responde dizendo assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para proteger-nos deles de dia e de noite. A palavra oração significa também ação. Neemias, que está numa situação bem difícil, não somente trabalha orando, também agindo. Ele coloca, então, o povo armado, guardas reconstroem o muro e outros estão fazendo a guarda ali o tempo todo. Ele vai usar táticas de guerra, contudo, isso tudo é necessário naquele tempo. Mas ele no versículo 14 diz: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. A verdade é, queridos, que no meio da guerra, muitos não vão ouvir, não vão atender, porém, jamais podem impedir
a nossa oração. Sanbalat e Tobias é um exemplo claro de como é difícil trabalhar restauração em qualquer tempo da nossa vida. Moisés, Josué, Davi, Elias, no Monte Carmelo, todos esses homens precisaram enfrentar oposição e dificuldade. Porém, a obra é grande e não podemos parar. A grande frase de Neemias é essa: não podemos parar. É hora de continuarmos, a tempo e fora de tempo, a grande obra do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa noite e fazer com que o Deus Todo-Poderoso possa trazer restauração aos seus projetos, aos seus sonhos. Talvez em 2020, sonhos, projetos estejam aos seus olhos humanos acabados. Você já não tem mais confiança no seu relacionamento familiar, não tem mais confiança de que Deus pode agir ou não agir. As dificuldades são tão grandes, as lutas são maiores do que você poderia imaginar. A onda parece que está tão grande que você não consegue nem entender o que vai acontecer. Porém, Neemias deixa uma frase para nós: não podemos parar. Não desista, não pare. Não desista do seu casamento, não desista do seu relacionamento com seu filho, não desista de buscar aquela alma perdida, não desista da sua igreja, não desista do seu trabalho, não desista de Deus. Olhe para o alto, para aquele que é o autor e consumador da fé. Ninguém sofreu tanta resistência quanto Jesus. Ninguém sofreu tanto por amor a uma causa do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você se sinta até magoado, triste nessa noite de quinta-feira. Mas eu quero, no nome de Jesus, dizer para você: é tempo de restauração. É tempo de mudança na sua vida. E eu gostaria de orar por você. Gostaria que você fechasse seus olhos. Se você está aí com seu familiar, nós vamos orar para que todo Sanbalat, Tobias e Gesem caia por terra no nome de Jesus. Para que toda opressão diabólica, toda artimanha do diabo caia por terra no nome de Jesus. Porque Cristo é o Senhor da sua vida, é o Senhor do seu casamento, é o dono da igreja, é o dono do nosso país. É Ele, somente a Ele, que devemos temer. Não existe ninguém, nem mesmo Sanbalat e Tobias, que possam resistir à ação e o plano do Senhor. Vamos orar? Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor por esse povo que está conectado aqui conosco, onde refletimos de forma, Pai, breve sobre a Tua palavra, onde aprendemos, Senhor, que num tempo difícil da história de Israel, onde o Senhor levantou Neemias, ó Deus, para a reconstrução do muro, Pai, a gente observa tanta resistência à reconstrução, tantos adversários, e nós nessa noite queremos declarar no nome de Jesus, Pai, em cada família, em cada casa, em cada projeto aqui, Deus, que seja jogado por terra toda a ação diabólica, toda a força contrária, todo Sanbalat e Tobias que se levanta contra a tua obra, contra o teu plano, contra a sua reconstrução, seja jogado por terra no nome de Jesus. Que haja restauração em lares nessa noite, restauração em relacionamentos, em casamentos, entre pai e filho. Senhor, Tu és o Deus da restauração. E nós, ó Deus, acreditamos que o Senhor está agindo nesse momento. E nós oramos, ó Pai, porque confiamos em Ti. E damos a Ti também, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor estabeleça um novo tempo, ó Deus, nessas vidas. Um novo tempo nessa casa. Um tempo novo, onde as brechas se fechem. E o Senhor possa construir, ó Deus, e reconstruir relacionamentos saudáveis para a glória do Teu nome. É a minha oração, no nome de Jesus, nessa noite. Amém e amém. Deus te abençoe. Não se esqueça, grave aí na agenda, no próximo sábado, vou até colocar aqui de novo para você não esquecer, próximo sábado, fique ligado, a Nauzira Nascimento, aqui no batepapo.com, na nossa página do Facebook. Procure aí a Nauzira Nascimento, você talvez que não a conheça. Eu acho impossível você não conhecer, mas tem gente que não conhece.
Você que é batista, então é impossível você não conhecer a Nauzira. A Nauzira é uma missionária fantástica, uma pessoa sensacional, e você vai aprender muito com ela. E no domingo de manhã, faça a sua inscrição no Simpla, pegue a sua máscara, que nós estaremos juntos com o missionário Boaz. Você vai ouvir dele coisas fantásticas. Eu não posso nem falar o país que ele trabalha, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe e possa resplandecer sobre ti ainda mais para a glória do nome de Jesus. Bye, bye.